Bom dia, um dia extraordinário para todos nós, que saibamos tomar a decisão de estudar de verdade para uma finalidade mais ampla, para um objetivo mais nobre, para aprender, para praticar esses conceitos, para utilizarmos como ferramenta na nossa produção, na nossa divulgação, no nosso contato com o outro, nas relações diversas e distintas, né, que a gente vai assumindo ao longo da vida, nas demais funções do cotidiano, a gente consiga entender esse dinamismo, entender essa relação entre o que somos, a função que exercemos e, em especial, o quanto a nossa comunicação, a nossa habilidade comunicativa diz do que somos, do que fazemos, não é mesmo? Então, nós vamos levando isso muito a sério, né? Nós estamos continuando um conteúdo que está falando de classes de palavras. Então, a princípio aqui nós já falamos dos substantivos, né? Temos os artigos e os adjetivos, e nesse momento nós vamos falar dos adjetivos. É o ponto 2 desse item aqui. Nós estaremos lavrando algumas expressões, aproveitando as informações da apostila do Eleva, que é um material que agrega muito valor para a gente. Então, vamos começar a construir conceitos. Adjetivos, nós falamos de substantivos, são palavras que adicionam características. Quando a gente diz de qualidade, a maioria das pessoas querem que qualidade seja coisa boa. Não, qualidade é aquilo que acrescenta um detalhe à pessoa e ajuda na descrição e no reconhecimento das características da pessoa. Então, pode ser uma qualidade negativa, sem dúvida, né? Bebum é uma qualidade, feio é uma qualidade, né? Bonito é uma qualidade, sóbrio é uma qualidade. Então, são adjetivos, né? Expressões que, utilizadas a serviço de um substantivo, de um nome, de um ser, de uma coisa, né? De um ser humano, agrega uma característica, né? Para que a descrição e a percepção do ser de que nós estamos tratando seja mais específica, né? E a gente consiga interagir com essas informações a serviço de tomadas de decisões, a serviço da compreensão do processo, né? Da análise do que nós estamos fazendo e observando. Então, adjetivo, assim como o substantivo, é uma palavra variável. Variável como? Em que aspecto? Porque, na verdade, o substantivo ele tem uma variação, né? Ela permite, né? Variável também, de gênero, variação de gênero, masculino, feminino, alguns são neutros, né? Nós até falamos de substantivos biformes, né? Então, estamos falando de gênero, né? Falamos de epiceno, né? Aquele que tem que acrescentar a palavra macho ou fêmea, porque ela não tem flexibilidade. Falamos de substantivos que servem para os dois gêneros, né? E aí nós temos uma série de características aí em torno do substantivo, e o adjetivo ele tende a fazer o mesmo serviço. Por quê? Porque ele vem anexado, né, acompanhando, associando características. A função sintática do adjetivo é de adjunto adnominal. Por quê? Porque ele vem junto e só está em função do nome na oração em que se apresenta, na frase, né, no período em que se encontra. Ok? Então, nós vamos aí identificando que o adjetivo também tem variação. Ele é variável de gênero, masculino, feminino, né? Tem condições de neutro, porque o latim tinha essa característica muito forte, masculino, feminino e neutro. Nós temos menos, mas isso ainda acontece, né? Como consequência da origem etimológica das palavras da nossa língua portuguesa. O adjetivo tem flexão de número, masculino e feminino, e são flexões muito simples, flexões muito comuns de número. Normalmente há um acréscimo do S, ou as flexões
derivadas, né, das possíveis derivações do plural, que é comum. Vamos falar mais disso detidamente na nossa conversa, na nossa apresentação, né? E por meio do adjetivo, pode-se distinguir aspectos que tornam diferentes, né, e mais ou menos expressivos, né, melhorando a descrição do ser, que é o que nós já falamos. Um indivíduo pode ser, então vamos pensar, uma pessoa ela pode ser louro, loura ou morena. Nós temos mais características. Pode ser negro, né? Se preferir se chamar de preto, pode ser preto, né? Pode ser branco, né? Nós vamos falar daqueles que são considerados amarelos, né? Na verdade, é uma etnia muito comum entre os japoneses, né? Alguns asiáticos. Por quê? Porque vem com aquela característica nipônica, né? Com os olhinhos puxados, cabelos muito preto, né? A pele são considerados amarelos. Então, nós temos outras características, mas o que é que nós estamos tentando apresentar aqui? Que os adjetivos, eles podem trabalhar os antônimos das características, né? Ao oposto. Então, louro ou moreno, alto ou baixo. Tem o médio? Tem. Nós estamos falando daqueles extremos, simpático ou antipático, atraente ou repugnante, omisso ou participante, egoísta ou solidário, conservador ou progressista, determinado ou hesitante, com medo. Pode ter uma mente aberta ou poluída, um comportamento discreto ou chamativo, um andar cativante ou desengonçado. Olha que coisa legal, né? Modos ríspidos ou suaves, atitudes heróicas ou covardes, um discurso transparente ou dissimulado, né? Cheio de segundas intenções por trás. Então, o adjetivo, muitas vezes, são elementos reveladores da forma como cada pessoa vê o mundo. Então, é fundamental nós entendermos este conteúdo desta maneira, para a gente poder interagir melhor, para a gente poder reagir melhor, para a gente poder fazer melhor, né? E para a gente assumir um posicionamento diferente com relação a como nós estamos enxergando e como o outro enxerga o que nós estamos tratando. Eu uso uma expressão, falando no Instituto Potencialize de treinamentos e terapias, eu uso uma expressão que é muito comum e dá para a gente entender muito bem. Quem é comunicador consegue entender isso. Quando eu falo alguma coisa, eu sei o que eu falo, mas eu nunca sei o que o outro ouve. Porque cada um ouve segundo a experiência que traz, os valores que tem, as emoções que estão por trás disso. Como a pessoa se sente naquele dia e interfere em como ouve, em como reage, em como soluciona problema ou em como cria problemas, tá certo? Então, os adjetivos, eles vêm nos dando, quando nós descrevemos alguma coisa, ele também revela a nossa percepção desta coisa, né? Falamos das flexões, né? Os adjetivos participam ativamente do processo da flexão vocabular, variando em gênero, número e grau. E vamos entrar em detalhe. A flexão de gênero do adjetivo. O comum nos adjetivos é a presença do elemento mórfico, denominado desinência de gênero. Algumas pessoas não consideram o como uma desinência de gênero, tá? Tem muitos gramáticos, né, que não consideram como uma desinência de gênero, mas como uma vogal temática. Por quê? Porque aquilo ali é a forma natural de expressão do adjetivo, que é no masculino. Mas como o masculino é marcado pelo o de maneira geral na nossa língua portuguesa, nem sempre, mas de maneira geral, né, a falta do o e o acréscimo do a produz o feminino nessa classe. Então, nessas condições, né, nós vamos traçar o fato baseado nas informações maiores, né? O entra, então, com uma desinência de gênero, assim como a desinência de gênero, né, oposta ao o, então masculino e feminino, ok?
Mas há muitos adjetivos invariáveis em gênero, chamados uniformes, assim como nós falamos dos substantivos. Também há os que fazem o seu feminino com o masculino da metafonia. São mudanças só de timbre. O novo celular. A nova, abriu, novo, fechado, o fechado, a nova camisa. Então, para o masculino, novo é fechado, para o feminino, nova, o o é aberto. Então, essa distinção no timbre da palavra, do adjetivo, indica masculino e feminino. Mas nós não deixamos de ter a alteração do o e do a como desinência de gênero após o radical da palavra. Nós precisamos enxergar isso, que é um fenômeno múltiplo, né? Tem mais de um elemento, mas nós precisamos compreender que na mudança indicada pela desinência de gênero, nós temos uma mudança indicada pelo timbre no radical da palavra, ok? Então, como eu ia dizendo, a flexão de gênero do adjetivo reflete essas informações que nós acabamos de anunciar. Então, vamos pensar juntos, né, nesse item com alguns exemplos. Por exemplo, rapaz educado, moça educada. Então, educado masculino, educada feminino, apenas com a mudança da desinência de gênero. E para quem queira, com a vogal temática, né? Gesto simbólico, atitude simbólica. Tá? Mesma abertura, mesma entonação, né? Não tem uma alteração específica. Homem cortês, mulher cortês. Olha que coisa interessante. Nós não temos uma alteração de gênero, que é um uniforme, vamos dizer assim, mas eu tenho a mudança do substantivo, que seria o masculino, homem, que não termina em o, para fazer alteração a desinência a de gênero, e o feminino, mulher, né? Então, são elementos específicos, formas específicas de masculino e feminino no substantivo, de que nós já tratamos. E cortês, né? Ele é neutro, serve tanto para masculino quanto para feminino, ok? Embrulho, leve, mala, leve. Já falei do novo telefone, nova telefônica, nova secretária, novo secretário. Então, dá para a gente ter essa alteração e aí entra a alteração, né, de entonação, a entonação de acento, né, que vai alterar de fechado para aberto, fechado masculino, aberto feminino, como nós já falamos. Suco gostoso, todos fechados. Comida gostosa, né? O segundo O de gosto, gostosa, aberto. Para o feminino, né? Então aí nós temos também, além da mudança da desinência de gênero masculino, feminino, o e a, há uma alteração de timbre, uma alteração de acento vocálico aí na palavra, não é isso? Então, vamos continuar aí. A flexão de número do adjetivo. Então, de número, quando nós tratamos de número, já falamos no substantivo, não tem a ver com 1, 2. Tem a ver com um ou mais. 2, 3, 4, 5, número. Por quê? Um singular, não um plural. Só para a gente ter uma ideia. Esse é o elementar do número. Então, adjetivos como substantivo fazem plural o plural normal com a desinência de número S. E as suas variáveis, né? Variantes, variações.
delicado, delicados, útil, úteis, novo, novos, feliz, felizes, então acrescentando ES, S, espanhol, espanhóis, IS, e abrindo, né, espanhol, espanhóis, né, abrindo, né, a última, vamos dizer assim, a última vogal que recebe a desinência plural IS. Adjetivos compostos gentílicos. Muita atenção na questão dos gentílicos, porque são aqueles adjetivos pátrios, adjetivos que trazem como é que eu poderia chamar, que trazem uma qualidade vinculada à nacionalidade da pessoa, do objeto, de quem ele está, a quem, né, ele está se referindo, ok? Então, vamos para o adjetivo pátrio nessas condições. Jogos que acontecem, né, de origens itálicas e brasileira, né? Origem itálica na Itália e no Brasil. Então, são jogos ítalo-brasileiros. Guerra, que aconteceu na França e na Prússia. Então, são guerras franco-prussianas. Tá vendo? O primeiro adjetivo dos adjetivos compostos gentílicos, o primeiro é um adjetivo composto, né? Ele absorve a fórmula reduzida do erudito. Isso acontece com o grego, se for a estrutura greco, né, como a estrutura latina. Nós vamos prestar atenção que nós temos mais possibilidades aí. Então, seguem algumas dessas formas reduzidas de adjetivos gentílicos ou pátrios. Inglaterra é anglo, porque a língua lá é anglo-saxônica, é anglo. Índia é indo. França, nós já falamos do franco. Portugal é luso. China é sino. Japão, também usamos essa expressão, né, para os amarelos, é nippo. Alemanha é germano. Bélgica é belgo. Europa, euro. África, afro. Grécia, greco. Espanha, hispano. Então, são origens, eu gosto de dizer que são eruditos, né? Não são abreviações os eruditos, são os eruditos na sua estrutura, né? Que sofrem uma outra abreviação para eu formar, né, os adjetivos gentílicos ou pátrios que derivam de duas ou mais pátrias, ok? As exceções no plural dos compostos. Então, existem exceções, André? Existem exceções. E como é que nós podemos pensar nessas exceções? Então, vamos dar 2, 3 exemplos aqui básicos para a gente entender melhor. Se em um adjetivo composto o último elemento for substantivo, o adjetivo composto ficará invariável. Então, se é formado por um substantivo, fica tudo invariável. Verde é cor. Abacate é fruta. Então, vamos lá. Camisas, verde, abacate. Então, não há uma flexão composta dos adjetivos, do último adjetivo, em função, né, de o último ser um substantivo. Gravatas, azul, piscina. Então, piscina é um substantivo, embora azul seja cor, né, deveria haver a flexão do último elemento, não ocorre essa flexão. Também invariáveis são os compostos azul marinho e azul celeste. Embora marinho seja um adjetivo, celeste seja um adjetivo. Marinho se refere a mar, celeste a céu. Então, cenários, azul celeste. Vai permanecer os dois no singular. São exceções, tá? Nós estamos tratando aqui de exceções para a gente poder entender. Depois nós vamos tratar da regra geral, para a gente poder viabilizar melhor.
E aí, adjetivos compostos como surdo, mudo. Eu tenho surdo, mudo, faz o plural flexionando ambos os elementos. Indivíduos surdos, mudos. Crianças surdas, mudas. Então, temos essas três linhas de exceções aqui, mas nós vamos para o composto do plural para a gente entendê-lo com maior facilidade. Quando o adjetivo se forma a partir de um substantivo em processo de conversão, fica em sua forma singular, mesmo que se vincule a um substantivo no plural. Então, veja bem, comícios monstro, ou seja, ele é tão grande, né, que é chamado de monstro. Então, não é comícios monstros, é comício monstro. Por quê? Porque é um substantivo que saiu da sua condição de substantivo e está fazendo o papel de adjetivo. Isso é que nós chamamos de conversão. Conversão de classe gramatical. Camisas rosa. Então, rosa, flor, rosa, né? Não é rosa de cor. Camisas rosa. Homens aranha. Então, estou levando na origem do termo, né? Aranha, homens aranha. Aranha é um substantivo, está funcionando como adjetivo, ele fica sem flexão. Como norma geral, os adjetivos compostos fazem o plural e o feminino, mantendo o primeiro elemento invariável, fazendo o segundo concordar com o substantivo. Forma geral. Então, chegamos na regra geral. Falamos das exceções, chegamos na regra geral. Fora esses três elementos, né? 4 com observação anterior, né? No mais, atendimento médico hospitalares, camisas verde amarelas. Então, tudo vinculado ao adjetivo, forma normal, né? O último primeiro fica no singular, o último flexiona segundo o número do substantivo a que se refere, ok? Atendimentos é plural, médico hospitalares. Camisas é plural, verde amarelas, ok? Então a gente segue com o grau dos adjetivos agora. Em o grau do adjetivo, nós temos, eu vou poder dizer abertamente assim, nós temos 3 graus, vamos dizer assim, para a gente poder entender. Eu vou dizer de um grau geral, que é o normal, que é o comum, o grau comparativo e o grau superlativo. Comparativo é quando eu comparo uma coisa com outra, e superlativo é quando eu ponho uma qualidade no extremo, super, acima, tá certo? Então vamos lá, grau positivo normal, feliz. Feliz está na sua posição positiva normal. Grau comparativo pode ser de igualdade, tão feliz quanto. Essa mulher é tão feliz quanto a sua irmã. De superioridade, mais feliz que ou mais feliz do que. Essa mulher é mais feliz que ou do que a sua irmã. De inferioridade, menos feliz que ou menos feliz do que. Essa mulher é menos feliz do que ou que sua irmã, ok? Grau superlativo, ele pode ser relativo, absoluto analítico e absoluto sintético. Então, vamos para o relativo. O mais feliz de ou o menos feliz dentre. Ele é o mais feliz dentre os homens. Ele é o menos feliz dentre os homens. É um relativo, superlativo, relativo, sem especificar quem. Absoluto analítico. Ele é muito feliz. Ele é bastante feliz. Não estou comparando, é só superlativo. Né? Não tem uma referência. E absoluto sintético. Ele é felicíssimo. Cheio de felicidade. Felicíssimo, felicidade ao extremo, superlativo. Então, superlativos nobres. Então, vamos entender a questão do felicíssimo aqui,
Porque se ele é sintético, ele tem uma característica a ser nobre. Nós vamos pegar o radical erudito, que é um radical clássico, baseado na origem etimológica da palavra. Então, se são latinas, são origens etimológicas da língua latina, né? E aí nós vamos colocar assim, ó, algo que seja admirável. No superlativo sintético é admirabilíssimo. Que seja amável, amabilíssimo. Amargo, amadíssimo. Amigo, você tem muito amigo, mas tem um que é amicíssimo. Antigo, antiquíssimo. Áspero, aspérrimo. Bélico, belicíssimo. Fácil, facílimo. Humilde, humílimo. Livre, libérrimo. Magro, macérrimo. Não é magérrimo, não, é macérrimo. Negro, nigérrimo. Miúdo, minutíssimo. Pobre, paupérrimo. Provável, probabilíssimo. Sábio, sapientíssimo. E aí segue uma série de outros, né? Vamos ali com feroz, ferocíssimo, fiel, fidelíssimo. Vamos acompanhando palavra por palavra. Frágil, fragílimo. Geral, generalíssimo. Geral é de generalidade, né? Generalíssimo. Salubre, né? A expressão salubre vem de salubridade, né? Deriva também a expressão salubridade. Então, salubérrimo. Soberbo, que é orgulho, não é? É superbíssimo. Orgulho, soberbo, super é acima de. Vamos colocando, frisando esses sentidos que a gente vai entendendo melhor. Tétrico, tetérrimo. Velho, vetérrimo, que é de veterano. A língua portuguesa dispõe de outros recursos para traduzir o superlativo. Então, vamos chegar a esses outros recursos para a gente entender. Veja outras formas de intensificar uma qualidade. Extra fino, super volúvel, hipermilionário. Estava tudo vazio, vazio. Repete. Na região norte, as pessoas, quando quer dizer que uma coisa é muito intenso, né, que é superlativo absoluto, né, se puder utilizar essa expressão, superlativo sintético, absoluto sintético, ela diz que é amável. Mas se é superlativo, né, é tri-amável, é amável 3 vezes, amável, amável, amável. É tri-amável, né, tri-gostoso. Então, é uma forma também de colocar um certo aspecto superlativo na expressão, que é o comunzão da linguagem coloquial, né? Que nós estamos falando da parte erudita, clássica, mas existem outras maneiras de fazê-lo, são aceitáveis, são comunicáveis, são compreensíveis, tá? Isto é claro como água, um processo comparativo. Ele é podre de rico, né? Então é tão rico que é podre de rico, né? É um superlativo também por uma comparação. Uma casa grande para burro. Estava com a boca sequinha. Então, nós vamos utilizando expressões diversas no diminutivo, né? Nós chamamos isso de expressões idiomáticas. Grande para burro, podre de rico. Tá vendo? São expressões idiomáticas que servem no nosso contexto, na nossa cultura, mas que não têm viabilidade ao ser traduzido para outra língua. Por quê? Porque depende de uma questão cultural para ser entendido. Ok? Então aí nós estamos entrando agora em adjetivos com formas especiais de grau. Alguns adjetivos têm diferentes formas para a expressão da flexão de grau. Vamos observar alguns deles como sendo bom, mal, grande, pequeno, alto e baixo. Então, 6 adjetivos
tem formas diferentes para expressar. Não é comum nós usarmos o comparativo de superioridade analítico. Não é comum, mas existe o uso indicado para ele. Existe uma norma em que ele deve ser usado, tá? Então, normalmente, quando eu vou apresentar duas características de uma mesma pessoa, o comparativo de superioridade analítico deve ser utilizado, tá? Então, vamos começar assim? Olha ele lá, olha. Bom, adjetivo bom, mais bom, mal, mais mal, ou menos, né? Vamos colocar assim. Normalmente é utilizado esse com o mais. Grande, mais grande, pequeno, mais pequeno. Alto, mais alto, baixo, mais baixo. Então, nessa produção ficaria assim, ó, ele é mais bom que delicado. Então, as duas características, ser bom e ser delicado, é da mesma pessoa. Então, ele é mais bom que delicado. Então, nesse processo de comparação de superioridade para uma mesma pessoa, eu uso o analítico. Mas o indicado é, se não for nesse caso, melhor. Bom, mais bom, melhor é o comparativo de superioridade sintético. Superlativo absoluto, muito bom. Sintético, ótimo. Mal, mais mal, pior. Muito mal, que é o superlativo absoluto, ou péssimo. Grande, mais grande ou maior. Mais grande é o analítico, comparativo de superioridade, e maior é o sintético. Superlativo absoluto, muito grande ou máximo. Pequeno, mais pequeno ou menor. Mais pequeno é o analítico, comparativo, né, de superioridade ou sintético. Superlativo absoluto, muito pequeno ou mínimo, que é o sintético. Alto, mais alto ou superior. Muito alto ou supremo. Baixo, mais baixo ou inferior. Muito baixo ou ínfimo. Então, essas formas, elas existem, existe um contexto em que deve ser usado, e a única que tem um detalhe específico é o comparativo de superioridade analítico, tá? Mais bom, mais mal, mais grande, mais pequeno, mais alto e mais baixo. Vamos nos ater a isso para a gente poder entender em que situações nós usamos esses elementos, tá? Não deve ser usado mais bom. Ele é muito mais bom, né? Então, nós vamos colocando um analítico para eu chegar a uma superioridade, mas ele não deixa de ser um comparativo quando eu utilizo nessa estrutura analítica, tá? Adjetivo e a semântica e a expressividade. Aspectos semânticos e ou estilísticos do emprego do adjetivo podem ser vinculados a processos de colocação e repetição ou conversão. Colocação, ele vem antes ou depois do substantivo, tá? Essa é colocação. Repetição, você vai dizer ele uma, duas ou três vezes, como eu disse, o trilegal, né? Ou de conversão, é um adjetivo que está fazendo papel de adjetivo, ou é um substantivo que está fazendo papel de adjetivo, em que situação está? Isso é uma conversão, ok? Nós vamos falar disso aí mais detidamente, para a gente entender em dois exemplos bem claros aqui. Eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Então eu tenho autor é um substantivo, defunto é um substantivo. Só que autor defunto, autor é o substantivo e defunto está fazendo papel de adjetivo. Mais um defunto autor. Defunto está fazendo papel de substantivo, que é um substantivo, e o autor, que era substantivo, está fazendo papel de adjetivo. Então, eu não sou propriamente um autor defunto, mais um defunto autor. Isso serve da mesma maneira para aquela cega velha fazia previsões incríveis, que é diferente. A velha cega recitava
poemas. Tá vendo? Então, uma cega velha, se leva em consideração que ela é cega e a característica é velha. A velha cega, que ela é velha e a característica que ela é cega. O que entra como característica é adjetivo. Em língua portuguesa, o substantivo veio antes do adjunto adnominal, para fazer essa alteração de sentido. Mas como há essa alteração, né, em usos de adjetivos mesmo, a gente entende o sentido diferente. Tá? Isso é bem compreensível.